Olá! A partir de agora você vai conferir. Novo estudo revela que os humanos podem viver pelo menos 130 anos ou até muito mais. Fast Fashion, produção de peças de roupas que poluem o deserto do Atacama. Spinning, uma competição sul-africana que mistura drifting e malabarismo. E um cachorrinho que virou terapeuta depois de escapar de um trágico incêndio. Começamos com o incrível trabalho de um sul-mato-grossense que pinta e borda em pequenos detalhes da natureza, como em folhas, penas e favo de mel. Um trabalho, aliás, que requer muita habilidade. Olha só. O artista escolhido pela arte usa dos meios que tem para externar o talento. Na infância, na roça, Alan só tinha a terra e nela desenhava figuras com que convivia. Depois, na escola, se destacava tanto no ramo artístico que por pouco não foi para a diretoria por ter feito um trabalho bem feito. Quando eu estava na escola, eu focava muito nos trabalhos, principalmente de artes ou de ciências, que tinha que desenhar o corpo humano ou algo do tipo. E teve uma tarefa que eu tinha que desenhar o esqueleto humano. E aí eu juntei 8 folhas sulfites, de 2 em 2, e fiz uma folhona gigantesca na vertical e fiz um desenho do esqueleto humano, pintei, coloquei todos os detalhes e tudo mais, e levei que era uma tarefa de ciências. E quando eu cheguei para a professora e entreguei a tarefa, ela não acreditou que foi eu que fiz, pensou que eu tinha mandado alguém fazer para mim. E queria me levar para a diretoria por isso. E aí falou assim, não, então se foi você que fez, desenha para mim ver, né, que é você mesmo que está desenhando. Aí eu comecei a desenhar, ela percebeu que foi eu mesmo que fiz, e aí ficou por isso mesmo. Logo depois, ele passou pelo Núcleo Estadual de Atendimento de Altas Habilidades, onde descobriu que a partir de então teria uma vida pela arte. Das cores fortes, do neon, a obra passa pelo 3D, pintado em camadas sobre camadas de vidro com a representação dos animais do Pantanal. Uma variedade de estilos com um foco principal hoje. Hoje em dia, eu estou focado mais em testar suportes diferentes, tanto para o bordado como para a pintura. Então, comecei com a folha seca e disso foi me despertando essa vontade de testar outros suportes. Aí fui para a folha esqueletizada, já bordei em pétala de rosa, já bordei em penas, em asa de mariposa, em favo de abelha. Ele faz todo um tratamento nas folhas e até em penas. Algumas pinta, mas na maioria ele realmente borda. Com criatividade aflorada, olha só esse bordado em um favo de mel. E o efeito gerado contra a luz. Representações da natureza que caíram no gosto das pessoas. Eu vou divulgando muito nas redes sociais atualmente, então o meu Instagram é alan.vilar. Aí por lá é só mandar uma mensagem que a gente vai conversando, combinando certinho. A matéria-prima para a obra do Alan vem da natureza, aqui do lado de fora de casa. E a partir de materiais que parecem ser tão simples, a arte cria vida. E o artista pinta e borda. Eu estava muito focado no bordado atualmente, mas agora, como eu gosto muito de misturar as técnicas, comecei a testar essa questão da pintura com o bordado juntos, né? Então, literalmente, eu vou pintando e bordando nos trabalhos. Agora você vai conhecer o trabalho de um outro artista que cria retratos de uma maneira inusitada. A intenção do artista é trazer um pouco de alegria à vida das pessoas em meio à ansiedade causada pela pandemia. O artista albanês Davi Kriemavi molha seu pincel com café e cuidadosamente esboça o rosto de um cliente, esperando que a oferta de um retrato gratuito traga alegria em meio à ansiedade da pandemia. Muitos albaneses consideram as cafeterias uma instituição vital e quase todos os dias fazem saideiras cafeinadas. O país de 2.800.000 habitantes tem um dos maiores números de cafés do mundo. A arte e o café ajudam muitas pessoas, diz Kriemavi na cidade litorânea de Durrës. O momento de calma e reflexão ao pintar um retrato ajuda a outra pessoa a ganhar autoconfiança e a ver o mundo com uma sinergia positiva, um olhar mais aberto, acrescentou o artista. Kriemavi usa café como tintas aquarela, compondo retratos com uma rica pátina marrom, adicionando água para criar tons diferentes. Nos cafés da Albânia, ele encontrou um cenário natural para a sua arte-terapia. Para encontrar temas para pintar, ele inicia conversas com os clientes, antes de oferecer um retrato grátis. Me fez muito bem, disse a estudante Alexandra Omeri, enquanto esperava seu retrato secar.
Encontro nesta pintura todas as minhas emoções, meus tormentos, meus pensamentos. Eva Lush, da Universidade de Durrës, explicou que os cafés na Albânia são uma forma essencial de vida social, onde as pessoas se sentem livres para se expressar. A novidade na arte de Davi é o fato de que ele constrói pontes com seus companheiros de viagem nesta instituição albanesa. De acordo com o Instituto de Estatística da Albânia, o país tem cerca de 600 cafés por 100 mil habitantes, um dos mais altos do mundo. Kremavi disse esperar que seus retratos ajudem a aliviar parte do estresse causado pelo coronavírus em Durrës, uma área que ainda se recupera de um terremoto devastador em 2019, que matou dezenas e deixou milhares de desabrigados. A arte do café é uma das terapias de maior sucesso, disse Kremavi. Ajuda a superar situações difíceis, como as vividas com esta pandemia ou com o terremoto. Agora eu tenho uma pergunta. Você já pensou em viver mais de 100 anos? De acordo com um novo estudo, os humanos provavelmente podem viver pelo menos 130 anos ou até muito mais. Uma nova pesquisa publicada no jornal Open Science da Royal Society entra na discussão com uma análise de novos dados de supercentenários, pessoas com 110 anos ou mais, e semi-supercentenários, 105 anos ou mais. Embora o risco de morte geralmente aumente com a idade, a análise dos pesquisadores mostra que o risco eventualmente estagna e permanece com uma chance de 50-50 de viver ou morrer. De acordo com cientistas do estudo, a partir dos 110, a pessoa pode pensar em viver mais um ano como jogar uma moeda. Caso saia cara, a pessoa vai viver o próximo aniversário. Do contrário, morre em algum momento do ano seguinte. Com base nos dados disponíveis, parece possível que os humanos possam chegar aos 130 anos. O estudo diz que, na verdade, se esses resultados forem extrapolados, isso implica que não haveria limite para a expectativa de vida, pois sempre poderia sair cara no lançamento da moeda. O estudo foi baseado em um banco de dados publicado recentemente pelo International Longevity Database, que cobre mais de 1.100 supercentenários de 13 países, e outro da Itália, com informações sobre todas as pessoas no país com 105 anos ou mais, entre 2009 e 2015. Mas, embora em teoria possamos viver além de 130 anos, isso não significa que algum ser humano irá alcançar a idade em breve. Para começar, a análise se baseia em pessoas que já realizaram a façanha de ultrapassar os 100 anos. Segundo o estudo, mesmo com 110 anos, as chances de chegar a 130 são 1 em 1 milhão. Um feito não impossível, mas muito improvável. Oficialmente, a pessoa que viveu mais foi a francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com a idade confirmada de 122 anos. Atualmente, o idoso mais velho do mundo é a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos. E olha só, as primeiras rochas lunares trazidas à Terra mostraram que o satélite terrestre teve atividade vulcânica até menos tempo do que se pensava. No ano passado, uma missão espacial da China trouxe rochas e solo da Lua, o que não ocorria há 4 décadas e que representou uma grande conquista para o programa espacial de Pequim. Pensava-se que a atividade vulcânica na Lua cessou cerca de 3 bilhões de anos atrás, mas descobrimos que ainda havia atividade por volta de 2 bilhões de anos. A missão Chang'e 5 coletou 2 quilos de amostras de uma parte até então inexplorada da Lua, o vulcão Mons Runker, na vasta área chamada Oceano das Tempestades. Os cientistas selecionaram essa área porque pensavam que ela poderia ter se formado mais recentemente devido à baixa densidade das crateras de meteoros em sua superfície. Entre tombos e sorrisos, uma garotinha de apenas 4 anos dá um verdadeiro show no skate e faz sucesso nas redes sociais. Rita Ishizuka, de 4 anos, é uma skatista alegre e nunca se abala com os fracassos sob a prancha. Segundo os pais da menina, ela não busca manobras perfeitas, e sim se divertir. O interesse de Rita surgiu ao ver os irmãos mais velhos nas pistas. Ainda bebê, ela aprendeu a ficar de pé sozinha no shape e, ao mesmo tempo, ela também aprendeu a andar.
A página da garota nas redes sociais é repleta de clipes que mostram performances impressionantes, seja deslizando uma escada ou pulando de um obstáculo e subindo de volta no skate. Hoje, a conta dela no Instagram tem mais de 300 mil seguidores. Uma tradição de quase um século mantém os japoneses devidamente alongados e prontos para enfrentar uma rotina diária de trabalho. Todos os dias, milhões de pessoas realizam esta sessão de alongamentos no Japão. Estes exercícios tomam conta de parques, escolas e escritórios japoneses, mesmo em tempos de distanciamento social. Com mais de um século de existência, a tradição é conhecida como Hajō Taiso. O corpo fica devidamente alongado desde a manhã, minhas articulações agora se movem de forma suave. O Hajō Taiso é tão popular que sessões são transmitidas pela televisão e rádio públicas do país. As práticas do alongamento são acompanhadas por músicas tocadas em pianos e palavras de encorajamento. Se não pratico o Hajō Taiso, o ânimo não se eleva e não sabemos se as partes do nosso corpo estão pesadas ou não. Então eu acho o exercício muito importante. O primeiro programa de Hajō Taiso foi veiculado em 1928 e resistiu até mesmo aos tempos de pandemia. A tradição prova que, diante dos avanços tecnológicos, certos hábitos se mantêm de pé, mesmo em um país tão rápido como o Japão. E depois do intervalo, você vai conhecer um simulador de voo ultra realista, em instantes. Estamos de volta. E olha só, pai e filho construíram em casa um simulador de voo ultra realista, conquistando os céus virtuais e atraindo a atenção de pilotos de companhias aéreas. Os entusiastas franceses da aviação têm voado alto neste simulador de voo. O equipamento foi instalado no interior da residência de pai e filho apaixonados por aviação e simula a cabine de um Airbus 320 ultra realista. Apesar das restrições às viagens aéreas e sem um passe sanitário, esses entusiastas viajam o mundo no conforto e na segurança de casa. Passei horas e horas vendo vídeos, fazendo os primeiros procedimentos e depois aplicando. Com o tempo, acabamos atraindo a atenção de pilotos de verdade que nos permitiram aperfeiçoar, trazer todas as sutilezas que nos permitem voar quase como profissionais. O capitão Jean-Luc e o filho Guilherme assumem o posto de pilotos virtuais todos os finais de semana. O empenho na construção do equipamento começou há 10 anos. O simulador reproduz as condições meteorológicas reais, tanto do lugar de origem como de destino, além das operações comuns da aviação real. Voamos em rede com outros pilotos e outros jogadores que operam como controladores de tráfego aéreo e pensávamos que durante a crise, bem no início da Covid, havia mais gente voando na rede do que na realidade. Pai e filho garantem que enquanto estão na cabine de voo, não há hierarquia sobre quem é comandante ou copiloto. On n'a pas envie de le planter l'avion, on n'a pas envie de se cracher. C'est bête à dire, mais ouais. Cheiro de borracha queimada no ar, motores furiosos em altíssima rotação e muita fumaça. Este é o Spinning, uma competição que nasceu no distrito de Soweto, na África do Sul, e há 30 anos faz parte da cultura local. O spinning é um esporte a motor já tradicional nas ruas sul-africanas, criado durante a era do apartheid. 3 décadas depois, a modalidade se transformou e hoje é o maior desporto motorizado da África. Para você entender melhor a disputa, ela é uma mistura selvagem do drifting e da expressividade e interpretação teatral. O piloto trava a direção de seu carro, deixando-o girar.
sair do interior do veículo para fazer movimentos na carroceria ou até mesmo se pendurar de cabeça para baixo na janela, a apenas alguns milímetros acima do solo. O spinning é a arte de controlar o caos enquanto cria entretenimento, assim como o teatro, enquanto o drifting é um automobilismo cheio de regras. É uma cultura, um movimento. É a única modalidade de automobilismo que cobre todas as raças e rostos. Desde que existem carros com tração traseira na África do Sul, as pessoas estão girando, disse Vicky Pardal, diretor esportivo da modalidade. A disputa popular nas ruas de Soweto se tornou ao longo do tempo um espetáculo. Os pilotos, ou melhor, os spinners, se tornaram artistas para entreter as multidões. É praticamente um circo itinerante e nós, como artistas pagos, viajamos de cidade em cidade e divertimos as massas, acrescentou Vicky Pardal. O evento deste ano foi realizado em Joanesburgo e teve como vencedor o jovem local Sensen Tuben. Apesar da competição, existe um forte espírito de união entre os pilotos. Isso porque para eles não é apenas um esporte, é uma cultura que os une. O próximo desafio é levar o spinning sul-africano para o palco mundial do esporte. A produção de roupas em grande escala, chamada de fast fashion, virou um problema para o Chile. Várias peças produzidas muito longe dali, agora poluem o deserto do Atacama. Várias pessoas vêm todos os dias vasculhar os montes de tecido em busca das melhores peças para revender nos seus bairros. Alguns, como esta migrante venezuelana, aproveitam as pilhas para procurar agasalhos. Hoje viemos procurar roupas porque realmente não temos, porque nos desfizemos das nossas na vinda para o Chile. O Chile é o maior consumidor de roupas da América Latina e também o principal importador de peças de segunda mão da Ásia, Europa, Estados Unidos e Canadá. Na Zona Franca, os comerciantes selecionam roupas para as suas lojas. O que sobra não pode sair pela alfândega, então acaba contrabandeado ou jogado fora. Como as roupas não são biodegradáveis, não são aceitas em aterros municipais e vão parar em aterros clandestinos. E esses resíduos textiles se generam. Esses resíduos têxteis são gerados pela importação dessas roupas usadas. Exércitos de pessoas na zona de livre comércio selecionam entre roupas premium, de primeira e segunda categorias e lixo. O lixo é o que costuma ir para o deserto e agora passamos a utilizar como matéria-prima para fazer nossos painéis de isolamento térmico. A Ecofibra usa os resíduos têxteis como matéria-prima. Fundada em 2018, a fábrica produz termopainéis para habitações sociais pré-fabricadas, evitando as habituais lã de vidro ou lã mineral, altamente poluentes. O isolante ecológico que desenvolveram faz com que a fábrica processe até 40 toneladas de roupas usadas por mês em parceria com a Zona Franca de Iquique e com o apoio das autoridades ambientais da região de Tarapacá. Bueno, es indudable el daño, cierto, y el impacto ambiental que tienen estos microbasurales. Não há dúvidas sobre os danos e impactos ambientais destes lixões de pequena escala, especialmente os de resíduos têxteis para as áreas onde estão localizados, principalmente em Alto Hospício e Iquique. Esses lixões de pequena escala geram alguns incêndios que, obviamente, produzem poluição do ar. Alguns incêndios ocorrem perto de áreas povoadas. Também alguns estão ubicados cerca de lugares poblados. De acordo com um estudo de 2019 da ONU, a produção de roupas no mundo é responsável por 20% do desperdício global de água. O mesmo relatório destaca que a fabricação de roupas e calçados gera 8% dos gases de efeito estufa e que a cada segundo, uma quantidade de tecidos equivalente a um caminhão de lixo é enterrada ou queimada. Para tentar reduzir o desperdício têxtil do Chile, Rosário Evia fundou a Ecocitex em uma antiga fábrica de fios à beira da falência. Agora, a empresa faz fios 100% reciclados a partir de roupas em mau estado e restos têxteis. A fábrica também aposta na educação da população para que o consumo desnecessário de tecido seja reduzido. Estamos próximos daquele momento na qual as pessoas começam a pensar em mudar suas decisões de consumo, mas infelizmente ainda não chegamos a esse ponto. Então, estamos falando de um mundo melhor, queremos um mundo melhor. Mas quando se trata de compras, as pessoas continuam adquirindo itens baratos. Saindo da pandemia, você continua a ver filas gigantes na Zara, H&M, Forever 21 e lojas mais voltadas para fast fashion. Com a educação e uma nova lei que obriga os importadores de roupas e tecidos a cuidar de seus resíduos, essas empresas acreditam na conscientização das pessoas de que a moda pode ser tão tóxica quanto pneus ou plásticos.
A população de leões marinhos na Califórnia caiu absurdamente. Uma das principais causas é o aumento da temperatura no mar em 1 grau Celsius. Mas no Nordeste do México, a história é diferente. Determinar por que a população de Los Islotes está indo para um lado diferente não é uma tarefa fácil, embora alguns motivos sejam o turismo controlado e a limitação da pesca na época reprodutiva. Definitivamente, o fato de as pessoas saberem de que a atividade da pesca perto da ilha foi limitada, de que estes animais têm um local onde podem descansar ou reproduzir e criar filhotes, pesa com certeza para que esta população seja saudável. Para que esta população se encontre saudável. Os leões marinhos são considerados sentinelas da saúde dos ecossistemas marinhos, já que vivem e se reproduzem nestes locais, sendo os principais consumidores da cadeia alimentar. Fora da temporada reprodutiva, os turistas podem nadar com esses mamíferos aquáticos. Há um passeio pela Ilha do Espírito Santo, no limite leste da Baía de La Paz, no estado mexicano da Baja Califórnia Sur. Os leões marinhos são interessantes, são brincalhões, são divertidos, então poder conhecê-los, ver como é a rotina deles é singular, uma possibilidade de experimentar algo diferente. Os turistas também podem apreciar formações geológicas, pássaros e, com um pouco de sorte, golfinhos, orcas ou baleias, dependendo da época. O arquipélago faz parte da área de proteção da flora e fauna das ilhas do Golfo da Califórnia, que desde 2005 consta da lista da Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. E lá na Escócia, uma ilha tem apostado em uma dieta diferenciada para as ovelhas. A ideia é contribuir contra as mudanças climáticas. Existe algo bem comum sobre as ovelhas na ilha de North Ronaldsay, no arquipélago de Orkney, na Escócia. Na verdade, estes animais são únicos. Quando a maré começa a baixar, é hora do almoço e as ovelhas descem para a praia para comer algas marinhas. Embora não sejam as únicas a degustar o organismo fotossintético semelhante às plantas, acredita-se que as ovelhas da ilha escocesa sejam as que têm algas como a maior parte da dieta diária. Isso se deve à história de North Ronaldsay, onde os moradores construíram um muro para manter os animais na praia. Não havia pasto suficiente nem mesmo quando eu era criança. Gradualmente, as ovelhas foram empurradas rumo à praia e o bloqueio foi construído. A partir daí, elas se espalharam ao redor da ilha. O que foi uma necessidade por séculos, hoje a dieta dessas ovelhas é usada como inspiração na luta contra as mudanças climáticas. Cientistas do Instituto James Hutton, em Dundee, estão investigando se uma dieta baseada em algas marinhas pode reduzir a quantidade de metano que os animais produzem. Acredita-se que um composto orgânico encontrado nas plantas interrompa a produção do gás. Arrotos de ovelhas e vacas podem parecer um problema menor, mas o impacto do metano produzido no estômago desses animais é 25 vezes mais forte do que o dióxido de carbono. E na escala da produção global de gado, isso é uma grande questão. Os cientistas estão adicionando algas marinhas à ração animal e monitorando os resultados, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Precisamos descobrir qual alga marinha vai ser a melhor no processo, que quantidade na ração causa o melhor efeito. Pode-se programar isso até em um nível em que realmente impacte a agricultura geral do Reino Unido. As indústrias que trouxeram centenas de pessoas para as Ilhas Orkney nos séculos XVIII e XIX foram embora há muito tempo. Manter o muro em um bom estado ficou mais difícil, mas é essencial para o bem-estar das ovelhas, que se adaptaram muito bem às algas marinhas. Depois que as ovelhas foram privadas do pasto por tantos anos, os animais passaram a não aceitar somente a pastagem normal o tempo inteiro. Por isso, ovelhas que saíram daqui para a Inglaterra e outros lugares acabam morrendo. Manter as ovelhas na costa tem outro atrativo. A dieta baseada em algas marinhas dá à carne um sabor distinto, que é muito apreciado, inclusive pela Rainha Elizabeth II. E nos Estados Unidos, um cão virou terapeuta depois de escapar de um trágico incêndio na casa onde morava em 2018. A atual tutora conta que as chamas destruíram os alicerces da varanda, que caiu sobre o cãozinho. Ainda assim, ele conseguiu correr para a casa de uma vizinha com o corpo coberto de cinzas. Em pânico ao ver a situação de Kata, ela rapidamente entrou em contato com a médica veterinária de uma ONG. Os médicos não podiam tocar em Kata, pois ele gritava de dor. Foi quando resolveram sedar o animal para aliviar os ferimentos.
Eles perceberam que boa parte das queimaduras eram muito graves e certamente infeccionariam, mas estavam determinados a ajudar o cachorro. Por conta dos muitos cuidados médicos de que Taka precisava, seus antigos tutores resolveram entregá-lo aos veterinários, alegando falta de tempo e condições financeiras para o processo de recuperação. Um hospital da comunidade especializado em atender pessoas com queimaduras soube da história de Taka e se prontificou a cuidar dele. Agora, a tutora de Taka espera que ele inspire dezenas de sobreviventes de incêndio em suas visitas a hospitais dos Estados Unidos afora, agora como um cão terapeuta certificado. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau!